Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos, fazendo comentários aqui também, que eu acho muito importante que todos vocês comentem, e eu tenho respondido os comentários na medida do possível. Muito obrigado a todos e todos que têm se inscrito no nosso canal. Somos um pouco mais de 730 inscritos nesse canal. Para um canal que se propõe a debater a história, a antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora ligaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Acho que é um número para lá significativo. Estamos próximo de mil inscritas aqui. Tomara que a gente consiga chegar a esse número. E hoje a gente está aqui para a gente trocar uma ideia sobre a fala do presidente Lula no que diz respeito ao que está acontecendo lá na Palestina. Quando o presidente Lula ele diz que ele compara o que está acontecendo na Palestina com o exército de Israel matando palestinos, civis palestinos, com o que aconteceu com os judeus, os próprios judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, ele está absolutamente correto. Jorge, você é de esquerda, você é adepto... Eu sou pan-africano. O pan-africanismo, ele é, antes de tudo, humanista. Cheikh Anta Diop é humanista, Teófilo Obiang é humanista, Yosef Ben Yokna é humanista. Enfim, nós pan-africanos somos humanistas. Não por acaso eu estou portando aqui a camisa da Palestina, né? E aí, sobre isso, sobre o humanismo, até porque o humanismo é uma característica, um perfil antropológico dos africanos e africanas. É bom a gente sempre deixar isso claro, tá? Por antropologia, nós somos humanistas. Até porque nunca tivemos no nosso perfil essa coisa de rechaçar o outro, a coisa da xenofobia. Isso é característico das populações do berço setentrional. Então, quando, de novo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele compara o que está acontecendo atualmente na Palestina com o que aconteceu nos anos 30 e 40 na Europa com os judeus, ele está absolutamente correto. Até porque é necessário explicar que, quando os judeus estavam vivendo na Europa e foram sequestrados e transportados para campos de concentração, eles não tinham nenhum tipo de defesa, né? Não tinham nada, não tinham com que sobreviver, não tinham nada, nenhum tipo de resguardo no que diz respeito a um aparato militar para lhes proteger. Exatamente como os palestinos têm hoje. Ou melhor dizendo, exatamente como os palestinos não têm hoje. Nenhum tipo de aparato militar para lhes proteger. Os judeus, naquele momento, eram um povo sem pátria. Os palestinos, nesse momento, são um povo sem pátria. Ora, é lógico que sim. Não por acaso Israel, desde os anos 40, em 1948, está ocupando territórios palestinos. Né? Não é por acaso. Não por acaso Israel, desde 1948, vem contando com a ajuda fundamental de países europeus e os Estados Unidos da América para fazer isto, né? Para ocupar territórios palestinos. Por quê? Porque os judeus que estão em Israel são os judeus Askenazi. Os judeus Askenazi são de origem caucasiana, já falamos isso aqui em vídeos anteriores, e logicamente esses judeus europeus contam com a ajuda de europeus para fazer esses massacres, esses genocídios na Palestina. Jorge, mas a Palestina, os palestinos têm o Hamas. O Hamas, ele é, antes de tudo, um movimento social, já falamos isso aqui anteriormente, mostramos obras, inclusive, falando sobre isso. O Hamas é, antes de tudo, um movimento social que se transformou num partido político para poder criar minimamente uma infraestrutura da Palestina. Mas o Hamas, apesar de contar com um braço armado, e tem sim, né? Apesar de contar com a ajuda da Rússia, sem dúvida nenhuma, apesar de ele contar com a ajuda do Irã, sem dúvida nenhuma, o Hamas não dispõe de armas nucleares como o exército de Israel dispõe. E armas nucleares que os israelenses ganharam, né? Porque eles tiveram uma coisa chamada reparação histórica pelo que aconteceu com eles, né? Nos anos do Holocausto na Europa, coisa que nunca aconteceu com os africanos aqui durante os 400 anos de Holocausto sistemático nas Américas e particularmente no Brasil. Inclusive, sobre isso, é bom que a gente toque nesse assunto, quando nós, pan-africanos, dizemos, fazendo menção, evocando as obras da grande pensadora antropóloga Marimba Ani, falamos em Holocausto africano aqui, da mesma forma que o grande John Henrik Clarke, professor da Marimba Ani, chama de Holocausto africano, o que aconteceu aqui a partir da chegada de Cristóvão Colombo, e tem uma obra sobre isso, Cristóvão Colombo e o Holocausto africano. Muitos negros que se dizem pan-africanos, que se dizem afrocentrados, eles rejeitam
esse nome Holocausto? Eles dizem que o Holocausto ele está se referindo apenas ao que aconteceu com os judeus. Holocausto, família, é todo e qualquer processo de genocídio de uma população. Não necessariamente o que aconteceu com os judeus apenas, é o que aconteceu com os africanos aqui na diáspora, é o que aconteceu com as populações indígenas aqui, quando os europeus chegaram. Não por acaso, um homem chamado Eduardo Galeano, que não é preto, não é africano, não é pan-africano, na sua obra, As Vezes Abertas da América Latina, ele conta que, no espaço curto de 100 anos, mais de 60 milhões de pessoas, de seres humanos, foram exterminados aqui nas Américas pelos europeus. Essas pessoas que foram exterminadas pelos europeus, com o Holocausto, são os indígenas, as populações indígenas das Américas. Então podemos e devemos falar em Holocausto, sim, quando nos referimos às nossas experiências aqui, que continuam ocorrendo ainda hoje. Né? Até porque o grande John Henrik Clarke fala isso, que ele é pan-africano, um teórico. Eu não acredito que vocês vão se colocar contra um teórico. Quem for pan-africano, não acredito que vai se colocar contra um teórico pan-africano. Né? Quem é da afrocentricidade, eu não acredito que vai se colocar contra uma teórica do pan-africanismo e também da afrocentricidade, que é a Maria Baaane, que trouxe esse conceito de Maafa de uma língua africana chamada Swahili. E a Maafa significa o grande holocausto, o grande desastre que o nosso povo sofreu no Ocidente. Né? Então, dito isso, é bom que fique enegrecido que o que está acontecendo agora, de novo, com os palestinos, lá, é um processo de holocausto, tal qual aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial e tal qual aconteceu com as populações da Namíbia no início do século XX, quando alemães, antes de fazerem com os judeus, o que eles fizeram a mesmíssima coisa com os povos herreiros da Namíbia. Isso está documentado na obra O Genocídio Esquecido, né? Do grande Walter Passos, nosso grande professor, mestre, que infelizmente nos deixou, mas está no Urum. Então, é preciso a gente conhecer a história, que a história eurocêntrica não conta a família, para a gente poder compreender os processos históricos dos quais nós estamos inseridos, queiramos ou não. Né? A diferença é que nós, aqui nas Américas, africanos, indígenas, que são africanos também nas Américas, que vieram de África para cá, não recebemos a devida reparação histórica, coisa que os judeus askenazi, europeus, brancos, receberam, né, historicamente. Não por acaso, Israel conta com mais de 450 ogivas nucleares. Foram bilhões para a construção do Estado israelense. O Estado israelense que é governado por sionistas, e o sionismo ele é exatamente igual em ideologia ao nazismo. Exatamente igual. E quando eu falo isso, não estou sendo antissemita, coisíssima nenhuma. É bom que se fique enegrecido, porque estes judeus que estão em Israel não são semitas. Eles são europeus. Eles são europeus. Eles mesmos disseram isso. Eles mesmos disseram e dizem isso quando jogam a Eurocopa, que vai ter esse ano. Eurocopa de Seleções, Copa Europeia de Seleções. Eles mesmos dizem isso, mostram isso, provam isso, quando disputam a Champions League, seus times de futebol. Né? Maccabi Haifa, mas o quê? Os times de futebol lá de Israel disputam competições europeias. E, mais do que isso, eles mesmos disseram isso quando, em 1948, a ONU ofereceu para eles um território no continente africano próximo de Uganda, e eles rejeitaram imediatamente, dizendo: nós não somos africanos. Sim, realmente, eles não são africanos, eles são europeus, portanto, eles não são semitas. Então, quando eu falo isso, eu não estou sendo antissemita, e ainda que eles fossem semitas, eu também não estaria sendo antissemita, porque estamos dando uma explicação histórica aqui, com base em fatos documentados em obras de referência. Simples assim. Então, quando, de novo, o Luiz Inácio Lula da Silva fala, né, em Holocausto, é porque crianças, mulheres, idosos e idosas estão morrendo lá sem nenhum tipo de defesa diante de ataques de aviões, mísseis, tanques, metralhadoras, submetralhadoras, armamentos super pesados e super sofisticados que Israel compra dos Estados Unidos da América e também da Europa para usar contra populações indefesas. Né? Então, quando todo esse burburinho
toda essa falação acontece, né, quando, depois da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando toda essa repercussão enorme acontece, é só porque os judeus são brancos e o Estado de Israel é controlado por brancos racistas. Eu não estou dizendo que todos os judeus são racistas. Eu estou dizendo que o Estado de Israel é controlado por brancos racistas, né? Então, fazendo menção de novo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele deu uma declaração que foi interpretada como racismo, quando ele estava citando uma menina, né, lá do Ministério da Cultura, vocês vão lembrar disso, que ele falou, eu pensei que essa menina fosse uma dançarina, eu pensei que ela fosse uma cantora, mas não, né, ela é uma cientista, né? A fala dele ali, ela foi retirada de contexto, tá, família? Eu não estou aqui para defender o Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro que eu não sou advogado do PT, muito menos do Lula. Eu sou pan-africano, sou professor de história. E se tiver de bater no Luiz Inácio Lula da Silva, eu faço isso tranquilamente. Já cansei de escrever, falar sobre os erros históricos do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cansei de falar isso, várias vezes, né? Eu não sou petista, eu sou pan-africano. O que acontece é que, onde eu estou querendo chegar, é que esta fala dele não teve tanta repercussão, apesar de ter sido retirada de contexto, e foi, quanto a fala dele em relação aos judeus. Por quê? Não teve tanta repercussão assim, essa fala dele com uma menina negra. Por que não teve tanta repercussão assim? Porque nós, pretas e pretos, não temos a força política que os judeus têm. Aqui no Brasil, não por acaso, sofremos o Holocausto de 400 anos aqui no Brasil. Não temos um museu do Holocausto africano aqui no Brasil, mas temos um museu do Holocausto em Curitiba. Temos um museu do Holocausto em Curitiba. Como assim você vai ter um museu do Holocausto em Curitiba se aqui os judeus não sofreram Holocausto nenhum? Sofreram na Europa, sofreram na Alemanha, sofreram na Holanda, sofreram na Polônia. Lá tem que ter museu do Holocausto. Aqui não. Aqui os judeus vieram antes do estabelecimento do Estado de Israel, vieram antes, bem antes, né? Vieram para cá, bem antes, para cá, para as Américas de uma forma geral, né? Na Argentina tem judeus também, enfim, no Brasil também tem, antes da Segunda Guerra Mundial, né? E construiu sua vida aqui. Tem sinagogas por aí, espalhadas pelo país inteiro, sinagogas que não são atacadas por protestantes, como são atacados e depredados e destruídos os terreiros de Umbanda e Candomblé, porque nós não temos o quê? Uma representação política no Brasil. Nós não temos uma força política, nós pretos e pretos não temos uma força política no Brasil. Não temos um partido político, não temos representante na Câmara de Deputados, não temos representante na Câmara de Vereadores, não temos representante na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Estaduais, Brasil afora. Não temos. E o que é mais interessante é que nós não temos esses representantes, muitas das vezes, família, porque falta organização política nossa, preta, aqui no Brasil. Mais do que a gente reivindicar representatividade midiática, né? A gente precisa construir esta representatividade a partir de nós mesmos e não ficar mendigando lugares em governos de esquerda, como a gente, né? A gente ouviu aí muitos negros e negras exigindo que o Luiz Inácio Lula da Silva tinha que colocar gente negra no Ministério da Economia, gente negra no Ministério do Planejamento, gente negra na Casa Civil, gente negra não sei aonde. Tá, ele colocou a Margareth Menezes no campo do Ministério da Cultura, colocou a Aniele Franco no Ministério da Igualdade Racial, colocou Silvio Almeida no Ministério da Igualdade Racial. Algum de vocês que estão me ouvindo acompanham o trabalho desses irmãos e irmãs que estão no governo atual? Acompanham? Sabem o que eles estão fazendo exatamente? Ou apenas estão querendo apontar o dedo e falar, para querer lacrar, palavra odiosa, lacrar, odeio essa palavra, nos Instagrams da vida. Por que eu estou falando isso, família? Eu estou juntando uma coisa com a outra, porque é preciso que a gente pense, reflita, e mais do que querer representatividade midiática, né? Nesses programinhas ridículos que tem por aí, que faz acontecer uma série de debates Instagram afora. Vocês sabem de que eu estou falando? Que eu detesto esse tipo de programa, que acontece todo início de ano numa determinada emissora, que é a mais poderosa do país. Mais do que exigir representatividade nas TVs, a gente tem que exigir representatividade política, mas a partir das nossas construções.
Porque, do contrário, o nosso holocausto ele não vai continuar, ele vai continuar sem repercussão midiática, sem repercussão política, como acontece a repercussão quando qualquer um fala contra ou cita o holocausto judeu. Percebam as diferenças, porque os judeus são brancos e nós somos pretos. Então, eu fiz questão de juntar essas duas pontas, família, para a gente poder começar a pensar, né? Já éramos para estar há muito tempo pensando, e mais do que isso, praticando, né? O nosso devido papel nesse território aqui. Que a gente tem que ficar, de novo, refém, dependendo de governo de direita, de esquerda, para colocar gente preta. Nossa, lá não. Nós temos que criar nosso próprio partido político. Nós temos que criar nossa forma de representatividade. Nós. Né? E temos que fazer isso combatendo o capitalismo, tá? Porque tem muitos pretos e pretas, né, que querem fazer uso do capitalismo. O capitalismo, ele é nocivo às sociedades africanas de qualquer parte do mundo. Porque foi o branco racista quem criou, e se foi o branco racista quem criou, qualquer coisa que tenha sido criação de branco racista, qualquer coisa, qualquer ideologia, não serve para pretos e pretas. Não serve. Até porque nós temos condições, tranquilamente, de construir nossas próprias ideologias, como nós construímos o panafricanismo, o mulherismo africana, né? Temos condições de fazer isso. Não precisamos de nada que venha do branco racista, não. Nada! Então, família, esse é uma conversa que, ao mesmo tempo, é uma explicação, ao mesmo tempo, é uma chamada de atenção para que a gente saia desse lugar de lacração de Instagram, né? Ficar debatendo o racismo a partir de programinhas de televisão que eles colocam o debate do racismo bem aqui, ó, bem raso, quando o debate do racismo tem que ser profundo, né? E começar a ler as obras do campo do panafricanismo da cidade, a ler sobre a nossa história, né? A estudar, família. Porque, como diria o grande Stockley Carmichael, o revolucionário, antes de tudo, ele precisa estudar. Stockley Carmichael estudou a sua vida toda, né? A sua vida inteira. Outros revolucionários africanos estudaram a sua vida inteira. Amilcar Cabral, Thomas Sankara, né? Eduardo Mondlane, Samora Machel, o próprio Steve Biko e muitos outros, Nelson Mandela, etc. Estudaram a sua vida inteira, né? Conhecem a sua história, conhecem. Coisa que a gente aqui no Brasil, a gente não conhece a nossa história. A gente ainda está arraigado ainda nessa coisa de escravidão, a gente não conhece, a gente está muito longe disso. E quando a gente usa bata, usa turbante, usa a camisa do Malcolm X, não basta só isso. Não basta. Porque o branco que conhece a nossa história, quando ele faz perguntas pra gente, onde aperta o nosso calo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E aí ele vai querer nos humilhar. Porque não basta só usar a camisa da Palestina. É preciso conhecer a história da Palestina. Eu conheço um pouquinho porque eu leio, estudo, todos os dias. Né? Todos os dias. A gente tem que se armar de conhecimento. Para a gente combater o racismo. Não há outra forma de se combater o racismo que não seja isso. Dado o recado, família, venham fazer comigo o meu curso de História da África. Ele é online, ele é comigo, aula síncrona. Estão todos e todos convidados. Em breve eu vou estar colocando na rua à disposição de vocês um outro curso de letramento racial para a gente discutir isso, que é um tema muito importante também. Estamos juntos sempre. Muito obrigado aos novos e novas inscritas. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, África no Centro.